texto base de hoje é Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 22, a confissão de Pedro. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Amém? Então nós vemos aqui sobre a confissão de Pedro. Nós vemos no início do texto que Jesus estava orando, e estavam com eles os seus discípulos. Então, qual é a primeira lição que eu já aprendo com esse texto? Que Jesus ele estava orando, falando com o Pai. Então, eu tenho que falar com o Pai todos os dias. Então, em prioridade, eu tenho que buscar falar com o Pai. Que essa é a primeira lição que Jesus deixa para as nossas vidas, que nós temos que estar sempre gastando tempo de estar falando com o nosso Pai, que é o Deus. Então, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que ele é? Aí uns falam que é João Batista, outro que é Elias, e outro é que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Então nós vemos aqui a afirmação das pessoas é que Jesus é um profeta. Por que as pessoas não sabem que Jesus é o Filho de Deus? Porque elas não têm intimidade com Jesus, porque elas não caminham com Jesus. E para eu saber que Jesus é o Filho de Deus, eu tenho que caminhar com Ele, eu tenho que conhecê-lo. Então, por isso que nós vemos aqui qual a primeira lição que Jesus deixa para as nossas vidas. Que Ele estava falando com Deus. E se eu quero saber quem é Jesus, eu tenho que gastar tempo com Jesus, eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que ler as Escrituras. Eu tenho que caminhar com Jesus para eu saber quem é Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus. Então nós vemos que a dúvida, só existe dúvida quando a gente não tem clareza sobre o assunto, quando a gente não tem conhecimento sobre o assunto, por isso que há dúvida. A partir do momento que eu conheço alguém, eu não tenho dúvida. Então eu preciso caminhar com Jesus, estudar as Escrituras para saber sobre os feitos de Jesus e preciso ser uma seguidora de Jesus. Nós vemos aqui que Jesus daí ele pergunta para ele: e para vocês quem eu sou? De Pedro responder, diz: o Cristo de Deus. Por que Pedro sabia quem era Jesus? Porque ele estava caminhando com Jesus. Ele estava aprendendo com Jesus, ele sabia quem era Jesus porque ele estava caminhando com ele. Então o próprio Espírito Santo revela a Pedro que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque Pedro estava caminhando com Jesus. Pedro deixou a sua vida para ser um seguidor de Jesus. Então ele sabia quem é Jesus. A lição que nós aprendemos é que se nós queremos conhecer Jesus melhor, saber quem é Jesus, porque tem muitas pessoas que sabem Jesus de ouvir falar. Elas conhecem Jesus das outras pessoas falando, mas elas não têm intimidade com Jesus. Então, por muitas vezes as pessoas têm dúvida, porque não conhecem Jesus, não caminham com Jesus. E assim como no texto, tinha muitas pessoas que não sabiam que Jesus, só sabiam dos milagres de Jesus por outras pessoas. Só sabiam dos grandes feitos de Jesus por outras pessoas. Então eles achavam que era um dos antigos profetas, ou que era João Batista, ou que era Elias, porque eles só sabiam de Jesus do ouvir falar. Mas agora, quando eu tenho intimidade, quando eu conheço de perto, quando eu começo a seguir, eu tenho certeza no meu coração que é o próprio Espírito Santo que revela no meu coração quem é. Então eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso conhecer Jesus melhor. E eu tenho um grande exemplo que Jesus deixa para a nossa vida, é de falar, Jesus ele sempre estava orando, falando com o Pai, então eu tenho que todos os dias falar com o Pai, constantemente que eu me lembrar, falar com o Pai, aí sim eu vou ter uma intimidade com Deus, eu vou ter intimidade com Jesus, vou conhecer Ele melhor, mas eu preciso gastar tempo. Então nós vemos, continuando no texto, que Jesus adverte aos discípulos e fala que não é para eles falar para ninguém sobre que Ele é o Filho de Deus.
Por que Jesus não quer que as pessoas saibam que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus? Porque Jesus, ele veio para a Terra para cumprir a sua missão. E se todas as pessoas soubessem que Ele realmente é o Filho de Deus, Ele não ia conseguir cumprir a sua missão. Porque Ele não ia ser morto, ser levado na cruz e ser morto, para Ele ressuscitar ao terceiro dia. Então, para que Ele cumprisse a sua missão, não poderia ser espalhado que Ele era o Filho de Deus. Só as pessoas que sabiam que Ele era o Filho de Deus, as pessoas que caminhavam com Ele, que viam os grandes feitos dele, o próprio Espírito Santo revela no coração de cada pessoa que Ele era o Cristo, que Ele é Filho de Deus. Mas não é para quem descobriu, não era para sair falando, para que Ele pudesse cumprir a sua missão. Nós vemos no versículo 22, que Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, por esse motivo que não eram para os discípulos espalharem que ele era o Filho de Deus, porque ele precisava cumprir a sua missão. O que eu aprendo com Jesus nessa parte do texto? Que muitas vezes, para eu poder cumprir a minha missão, muitas vezes eu tenho que guardar muitas coisas no meu coração, não posso falar tudo. Porque muitas vezes, se eu falar tudo, eu posso atrapalhar a minha missão. Tem coisas que eu tenho que pedir a direção de Deus. Eu tenho que ter discernimento para falar, para eu poder cumprir a minha missão. Então, é isso que eu aprendo com Jesus. Se todas as pessoas soubessem que Jesus é o Filho de Deus, ele não ia conseguir cumprir a sua missão, que ele veio certo para cumprir a sua missão. E assim como Jesus cumpriu a sua missão, cada um de nós temos uma missão a cumprir. Então, muitas vezes, nós temos que ter discernimento no que falamos, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Então, por isso que a gente tem que sempre orar, assim como Jesus estava no início do texto, orando, falando com Deus, nós temos que orar e pedir discernimento, para que Deus venha dar discernimento de tudo que nós falamos, para que a gente não venha atrapalhar a nossa própria missão. Nós precisamos cumprir a nossa missão. E para isso, nós temos que ter clareza de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós só vamos ter clareza da vontade de Deus para a nossa vida a partir do momento que a gente gasta tempo falando com Ele. Jesus, sempre que a gente vê, Ele está falando com o Pai. Intimidade. Então, a gente precisa ter intimidade com o Pai para a gente saber o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar. Tem muitas coisas que tem momentos que a gente não deve falar. Jesus, por muitas vezes, Ele se permaneceu em silêncio. Ele poderia falar as coisas, as pessoas estavam perguntando, ele poderia falar, não, mas ele permanece muitas vezes em silêncio. O que ele ensina? Que nem todas as vezes eu preciso responder, muitas vezes eu tenho que ficar em silêncio. Depende do que, a ocasião, no momento eu tenho que ficar em silêncio. E aqui, nesse texto, fica bem claro que muitas vezes tem coisas que eu não devo falar para que eu possa cumprir a minha missão. Então, sempre pedir a direção de Deus para que eu vou falar, para eu ter discernimento de quando eu vou falar. Então, essas são as grandes lições que nós aprendemos com esse texto. Em primeiro lugar, falar com Deus, orar é falar com Deus, né? Buscar falar com Deus diariamente, assim que eu lembro, estar falando com Deus, para eu ter intimidade com Deus. A partir do momento que eu tenho intimidade com Deus, vai assanando todas as dúvidas do meu coração. Porque aqui nesse texto as pessoas tinham dúvida porque não tinham conhecimento sobre Jesus. E Pedro, que estava caminhando com Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo de Deus. Então a lição, em primeiro lugar, falar com Deus, caminhar com Jesus, para eu não ter dúvida no meu coração. E em terceiro, nem tudo eu devo falar, muitas coisas às vezes eu tenho que guardar no meu coração para que eu possa cumprir a minha missão. Então, eu tenho que sempre pedir a direção de Deus para o que eu devo ou não fazer. Na hora que tem muitas coisas que, por mais que seja certo, às vezes aquela hora não é a hora oportuna para eu falar aquilo. Tudo tem o seu momento certo na hora certa. Então, quando eu estou ligada com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu vou saber o momento certo de falar tais coisas, para eu não vir atrapalhar a minha missão. Então, a gente tem que sempre ter discernimento. Então, essas são as grandes lições que a gente aprende com Jesus. É maravilhoso a gente estudar
os ensinamentos de Jesus, a gente conhecer Jesus, porque Ele ensina com autoridade. E em um pequeno texto tem grandes lições para as nossas vidas. Mas nós precisamos gastar tempo, conhecer Ele melhor, amar Jesus, fazer Jesus o nosso primeiro amor, priorizar Ele nas nossas vidas. É assim como a gente conhece as pessoas aqui no mundo. Quanto mais a gente começa a ter um relacionamento com uma pessoa, tipo um homem ou uma mulher, ter relacionamento, quanto mais a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai gostando mais. E assim é com Jesus. A partir do momento que a gente gasta tempo com Ele, conhecendo Ele melhor, Ele vai transformando a nossa vida, nosso jeito de pensar. Ele vai mostrando o que é bom para as nossas vidas. Então é maravilhoso a gente aprender com Jesus. Gaste tempo para aprender com Jesus. Se dedique a ler as Escrituras, a saber o que Jesus quer para a sua vida. Porque você só tem a ganhar caminhando com Jesus. Ele pode transformar a sua vida para melhor. Mesmo que você esteja passando por lutas, mas Ele pode trazer paz ao seu coração. Ele pode trazer luz para o seu caminho. Gaste tempo com Ele. Assim como nós vemos com Jesus, aqui Ele estava orando, falando com o Pai. Fale com o Pai. Fale tudo aquilo que está no seu coração para o Pai. Que melhor para a gente falar aquilo que está no nosso coração é para o nosso Pai. E Ele te ouve, gaste tempo com Ele. Tenha intimidade com o Pai. Se puder neste momento, feche seus olhos. Fechar o olho é sempre bom para a gente se concentrar. Porque se a gente ficar com o olho aberto, às vezes a gente não se concentra naquilo que a gente está fazendo. Então quando a gente fecha o olho, a gente vai prestar atenção, a gente vai concentrar naquilo que a gente está fazendo. Senhor Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toca no coração dela, Senhor, coloque no coração a semente do teu amor, Senhor, que ele venha crescer e germinar, Senhor, no coração, que vidas possam ser restauradas, que vidas possam ser transformadas pelo teu amor. Que cada pessoa gaste tempo para te conhecer e toca no coração de cada pessoa, tirando toda dúvida, Senhor, e trazendo a clareza da tua vontade para cada vida, Senhor, e que vidas sejam restauradas totalmente, Senhor, e que pessoas venham cumprir a vontade do Senhor nas suas vidas, meu Deus, e que vidas possam te conhecer melhor. Que vidas possam ter intimidade contigo, Pai amado. Transforma, Senhor. É o desejo do meu coração que vidas sejam transformadas, que vidas sejam impactadas pela Tua palavra, Senhor. Eu estou aqui como um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, para levar a Tua palavra para aqueles que necessitam e precisam da Tua palavra, Senhor. Toca no mais íntimo desses corações e que a semente da Tua palavra seja plantada e germine nesses corações. E traga luz para essas vidas, traga clareza para essas vidas, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.